traição, viu? A gente viu aí o exemplo, né, no Big Brother essa semana. Inclusive, a produção do programa teve que comunicar, né, que tem algumas coisas que não são ditas nem de brincadeira. E geralmente, quem está dentro do relacionamento não consegue perceber aí a importância dos que estão ao redor. Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo para a gente conversar sobre esse assunto? Então, Juliana, quais são os sinais, né? Como é que a gente pode identificar? Oi, Renata, bom dia para você, né? Todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Esse é um assunto bem importante e necessário que seja falado, até porque o relacionamento abusivo, ele começa como um relacionamento qualquer, né? Como qualquer relacionamento tem início, um relacionamento abusivo também. Então, assim, é necessário realmente observar os sinais. É por isso que a gente está aqui com a Eva Karine Santos, ela é psicóloga, para exatamente conversar com a gente e explicar, detalhar melhor quais são esses sinais. Eva, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Como a gente disse aqui, o relacionamento abusivo começa como todos os relacionamentos. Como é que a gente identifica, né, que o relacionamento está sendo um relacionamento abusivo? Geralmente, né, a ideia que as pessoas têm de relacionamento abusivo é uma coisa muito exposta, né? Todo mundo de fora vai perceber. Na verdade, às vezes quem está dentro está percebendo muito mais, só que acaba tão envolvido, né, que não tem uma vontade de se posicionar, na verdade. Eu costumo dizer, e estudos também em psicologia vão mostrar, que a carência está muito ligada a pessoas, né, pessoas carentes, buscam, né, essa ausência que elas encontram nela aí, no outro, tipo uma tampa para uma panela, realmente, sabe? Essa ideia de tampa para a panela causa relacionamentos abusivos. Essas pessoas carentes buscam tamponar essa carência com o outro e, por isso, acabam nem sequer, né, se posicionando sobre um relacionamento que parecia ser saudável, que parecia ser muito amor, né? A ideia de, ai, tem ciúme de mim, me ama, me critica porque quer meu melhor, né? Os outros falam algumas coisas, mas você não tem aquela postura de sair dele, porque justamente você acha que precisa de algo que aquela pessoa é quem pode lhe dar. Você acha que você não tem aquilo e que tem que estar junto daquela pessoa, por mais, muitas vezes, humilhante que seja. Como é que a gente começa a identificar, né? O que seria de característica que a pessoa num relacionamento abusivo, ou até as pessoas de fora mesmo, os amigos, os familiares, como é que eles podem começar a perceber que aquele relacionamento ali não está sendo saudável? Geralmente a pessoa tenta isolar. Isso é um fato bem recorrente e bem fácil de observar, né? É sempre um amigo que não presta da pessoa que está se relacionando do oposto, né? O parceiro tem amigos que não prestam, então você tem que andar só comigo, né? A sua mãe fala demais, então não compartilhe com ela as coisas que acontecem com a gente. Porque você fala para todo mundo de como a gente está, não sei o quê. Tenta isolar a pessoa num mundo só deles, né? Porque justamente ser desmascarado é um problema. E muitas vezes quem está sendo abusivo não percebe também, né? É uma coisa tão no automático, foi tão regulado para ser assim, que acha que é normal. Então, quem está vendo de fora, né, percebe que a pessoa está se afastando do convívio social que era comum, a pessoa está mudando o jeito de ser, isso é bem característico também, né? Não tem mais aquela personalidade que tinha quando era solteiro. É tanto que muitos relacionamentos acabam sendo abusivos, você percebe quando termina. Termine e você vê, fulano não é mais daquele jeito que era quando estava namorando com o fulaninho. Então, a gente pode perceber esses primeiros sinais, que tenta isolar, neutralizar a pessoa no mundo só deles, para justamente não ser afetado por comentários externos e não porque está pensando no bem do relacionamento, mas no bem de si próprio. Todo abuso, ele é fruto de egoísmo, né? Eu quero para mim, eu quero estar certo, eu quero ser o legal da relação, eu quero olhares para mim. E é preocupante também, Eva, porque a gente vê, por exemplo, começando, como você falou, sobre o isolamento, às vezes é uma palavra que é dita ali, às vezes que é levada num tom de brincadeira, né? Não, mas eu estava brincando, às vezes critica uma forma do corpo, coisas desse tipo. Mas o relacionamento abusivo, ele pode passar também para questões como agressão, isso também é comum, né, em relacionamentos desse tipo. Sim, essa ideia de posse, ela toma, na verdade, todo ser humano.
alguns deixam sair, né? E esses acabam sendo as pessoas que a gente chama de os mais agressivos, né? Mas outros guardam isso e fica só na irritabilidade. Tem gente que é muito irritado, mas nunca teve um ato agressivo. Mas a irritabilidade também é um ato agressivo, contra si, muitas vezes, né? E essas pessoas que avançam da agressão verbal, de um comentário que parece besteira, né? Como no caso do BBB que a gente viu, depois você vai levar cotovelada, o seu rosto parece com não sei o quê, né? Da Bruna lá, o Gabriel falando. Então, isso parece uma bobagem, mas a soma dessas bobagens, né, que a gente chama assim, ela vai ocasionar algo maior. E esse algo maior vem fruto de explosão, de incômodo que é. A pessoa não sai da relação e quer manter ela a todo custo. Então, a posse faz com que você seja, né, coloque o seu pior para fora. Quanto mais você quer ter, você faz de tudo para continuar tendo. Eva, e como é que a gente pode fazer observando um relacionamento como esse? Somos amigos, somos parentes, enfim, amigos de trabalho. Como é que uma pessoa de fora pode fazer para conversar? Como é que essa pessoa age? Como é que essa pessoa pode chegar? Que formas, né, existem para que a pessoa converse com alguém que está passando por um relacionamento abusivo, está vivendo isso, mas sem ser invasivo, sem ser contundente? Como é que a pessoa se porta com relação a isso? Juliana, é muito difícil não ser invasivo nesse caso, né? O que eu mais escuto no consultório de amigos, amigas, né, que são pessoas que têm proximidade com alguém que está num relacionamento abusivo eu não entendo por que ela ou ele não sai desse relacionamento. Porque está na cara que as pessoas fazem mal. E quando é uma forma de falar, né, vai sempre parecer que é agressão ao relacionamento, que você não gosta do parceiro da parceira da pessoa. Então, não tem como não ser invasivo. A ideia é você não estar certo sobre a relação daquela pessoa. Então, você tem que ter uma postura de alguém que quer que ela reflita sobre o que ela está vivendo. E não que você tenha razão sobre o que Juliana, só ela sabe que está vivendo. Cada relacionamento é um mundo, né? Por mais que seja ruim, por mais que seja abusivo, ela sabe como quer sair dali. Você, eu, como psicólogo ou não, a gente vai levar a pessoa a pensar. Juliana, tu tá feliz como tu tá, né? Tá namorando com fulano, tá feliz, né? O que é que tu almejava desse relacionamento, como é que ele tá? Isso não é pergunta de psicólogo, isso pode ser pergunta de amigo, de mãe, de pai, né? E até você com você mesmo. Era o que eu esperava? Tá acontecendo o quê com a minha pessoa nessa relação, né? É mais para levar alguém a refletir, porque pensar é que muda a gente, faz a gente agir. Se eu não penso, se eu só ajo com autoridade, desde criança a gente não quer obedecer os pais. A gente cresce não querendo obedecer a autoridade nenhuma. Por que é que alguém vai dizer que meu relacionamento é péssimo, é abusivo, e eu vou aceitar tranquilamente, entende? Juliana, Renata tem uma pergunta também no estúdio, vamos ouvir. Vamos aproveitar a Eva aqui, né, para a gente estender esse assunto. O que a gente observa muito também é que o abusador ele tem um poder grande de manipulação, né, do companheiro, da companheira, do namorado, da namorada. E geralmente ele identifica quem são as pessoas que podem denunciar a atitude dele. Então o que é que ele faz? Ele começa a colocar defeitos naquela amizade. Rapaz, fulano é assim, ou fulana não consegue se relacionar com ninguém, eu não gosto quando você sai com fulana, e vai exercendo até que a outra ache que realmente aquela pessoa que poderia te salvar daquilo ali, poderia te dar um toque, ela não serve para isso. Isso é comum mesmo, né, Eva? Sim, Renata. O que acontece é o seguinte, não só em relacionamentos amorosos, a gente precisa lembrar que isso começa, né, a partir de amizades, por exemplo, né, que começam a fazer isso aí. Fulano não presta. Para eu andar com Juliana, então eu não vou andar com fulano, porque senão Juliana não vai querer ser meu amigo, né? A gente entende abuso como a maior forma de manipulação, porque ela vai entrar diretamente na sua mente, nas suas fraquezas. Geralmente o abusador, né, em todas as formas, ele vai procurar suas fraquezas. Então, se eu sei que os seus relacionamentos são frágeis, até inconscientemente mesmo, não quer dizer que o abusador ele sabe que é daquele jeito. Quanto mais você diz, parece que reforça nele uma coisa que ele não percebe que ele é. Mas ele começa a querer que exista um mundo onde ele é o centro. A gente pode até chamar de as pessoas que mantêm relacionamentos abusivos, seja em amizades ou em relacionamentos amorosos, elas são narcisistas, né? São pessoas que querem olhar só para si. Então, para que eu vou deixar, né,
você é o amor da minha vida. Isso é uma frase muito forte para uma pessoa carente escutar. Para uma pessoa que tem um furo ali na relação paternal, maternal, de cuidadores desde sempre, que teve outros relacionamentos já falidos também por causa dessa necessidade do outro, que não deveria ser assim. Somos seres relacionais, sociais, mas a gente precisa dar limites a esse relacional e social. A gente também é ser individual. E o comportamento abusivo, ele quer dizer assim, você existe ao meu lado para me servir. Você não tem mais de mim do que o que eu quiser dar, mas eu vou lhe dizer que eu lhe dou tudo para você não procurar em mais lugar nenhum. E vendo situações como essa, Eva, como você disse, é preciso intervir. A família, os parentes, os amigos precisam fazer alguma coisa. Sim. Quanto mais a gente diz assim, eu ouvi esses dias, assim, em briga de marido e mulher, né, aquela velha frase, não se mete a colher. Nem tem colher, nem garfo, nem nada. A gente precisa aprender como intervir, como chegar nessas pessoas. Se você vê um problema e você sabe que tem capacidade de ajudar na resolução daquele problema, é negligência sua e responsabilidade sua, com a vida do outro até, porque como você falou, pode chegar a níveis de agressão, pode chegar a um monte aí de, por exemplo, feminicídio que tem acontecido, né? Muito mais mulheres do que homens até, né? Mulheres também são muito abusivas, a depender de como as coisas acontecem. Mas, pegando esse exemplo, você quer deixar que aquela pessoa seja cada dia mais vulnerabilizada? Como é que você pode chegar nela? Você conhece aquela pessoa? Como é que você gostaria de ser abordado se fosse com você? Acho que a gente ensina muito o outro a tratar a gente. Né? Da forma que a gente se tratar, a gente ensina o outro a tratar. E às vezes na relação abusiva, parece que você merece qualquer coisa, né? E o mínimo vai parecer o máximo. Então é sempre pontuar. Ó, filha, veja o que seu namorado está fazendo, seu namorado está fazendo. Tá meio estranho isso aqui. Ah, mas porque você é chata, não gosta dele. Mas quanto mais você pontua, você vai criando sementes de desconfiança. É assim que se faz. O famoso pelas beiradas, né? Renata também tem outra pergunta, vamos ouvir. Porque esse tema é muito bacana, né? Porque quem nunca passou por isso, ou quem não tem uma pessoa que gosta, que passou por isso, né? Então a gente aproveita o papo para poder tirar dúvidas. O que a gente observa também em algumas situações é que a pessoa, o amigo, não quer ouvir que o seu relacionamento não é bacana. Ele sabe que não é, mas ele não quer ouvir, como a Eva tá falando. E às vezes se afasta desse amigo que está alertando. Então muitas vezes esse amigo diz, poxa, eu não vou continuar falando porque eu não quero perder a amizade de fulano. Qual seria aí a atitude, Eva? Continua alertando, eu realmente saio de cena, diz, eu não concordo com isso que você está vendo, mas eu estou aqui para o que você precisar. Ou você vai insistir ali, porque vai terminar numa confusão. Essa ideia de intervir, como eu falei, é bem pelos cantos, né? Mas quando você sabe que a pessoa, ela muitas vezes não é nem porque ela não quer, é porque ela não está conseguindo. Cada um tem um tempo de conseguir agir, né? Vai chegar o tempo dela, em algum momento. Ou o abusador vai embora e cansa, vai atrás de outro. Ou ela realmente vai entender que não vai rolar mais e tem que sair dali. Vai chegar no limite da coisa. A segunda opção que você falou é a que a gente preza, né? De aprender a estar do lado do outro, independente da escolha dele, porque você ama aquela pessoa, né? Porque você quer o bem daquela pessoa. E às vezes querer o bem e mostrar que quer é literalmente só estar perto, né? Perfeito, Eva, muito obrigada pelas orientações, né? Nós conversamos agora com a Eva Karine Santos, psicóloga, trouxe orientações aí valiosíssimas sobre as características aí, né, de um relacionamento abusivo e como é que a gente se porta, né, em situações como essa. Se a gente observa, se a gente vê um colega, um amigo, um familiar passando por isso, é importante sempre ficar atento a essas questões. Lembrando, Juliana, que os traumas ficam, né? Geralmente, e se a pessoa não fizer uma terapia, não procurar um especialista, vai ficar machucada e para conseguir embarcar em outro relacionamento é complicado. Então, procure um psicólogo, viu? Que é o melhor para sua cabeça, porque a nossa cabeça manda no resto, não tem para onde correr. 9h40.